Obrigada pela sua palestra. E neste momento a gente passa para as perguntas, que será por bloco de 3. A cada bloco, a pessoa vem aqui até a frente, se puder, fazer as perguntas para o professor. Está aberto para o bloco de perguntas. Quem se inscreve, gente? Ninguém? Crisma? Alguém mais? Vamos ver se dá coragem depois do crisma. Professor. Não, depois do crisma, vai lá. Pode vir aqui da frente. Primeiramente, boa noite. Parabenizar o professor pela palestra. E, na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão e algo que venha a contribuir também para nós pensarmos e refletirmos o que nós estamos buscando discutir dentro da universidade. Como foi mostrado pelo professor, na grade curricular de Ciências Sociais, o livro não é utilizado, né? E como pensador desta temática, creio eu que ele deveria ser inserido mediante a exploração que o professor fez do livro. E admito que eu ainda não conheci o livro e despertou a curiosidade em lê-lo, né? Bom, mas como nós estamos trabalhando com essa temática deste evento e trabalhamos com ela na universidade, eu vou citar alguns dados que eu consegui colher na minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, né? Na realização do Cineclube, há um convênio entre o Cineclube e o NEAF, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? E o NEAF, ele é responsável por 30% das exibições do Cineclube, ou seja, 30% do conteúdo que é trabalhado no Cineclube traz em si a temática do negro, e todas as questões que estão em torno disso, né? Questão de discriminação, o que o professor traz também acerca da luta de classes, né, que é perceptível quando a gente olha para a luta de classes, a gente vê a questão do negro e do branco, isso é viável para nós pensarmos, olhando o índice de público do Cineclube nessas sessões, que também é um índice de público alto, né, para a gente pensar que, apesar de não ter na grade curricular, né, do curso de Ciências Sociais, e aí eu não posso afirmar sobre o curso de Pedagogia que eu não conheço, né, uma obra como esta, mas é importante a gente saber que esta temática ela é trabalhada assim, e não em só uma data do ano, né, ela é trabalhada em todo o longo do ano, em várias exibições que são realizadas. Bom, era isso que eu tinha para falar e para contribuir. Obrigado e mais uma vez parabenizar o professor pela fala. Eu queria colocar que esse levantamento seu inicial me deixou até perplexo, porque eu não esperava essa do Florestan dessa obra. Não sei se está nem na USP, onde eu estudei, e eu só fui ler essa obra no meu mestrado, porque de fato ela não é trabalhada na graduação, né? Agora, o que eu acho que é bastante interessante é o seguinte: o CA de Ciências Sociais desse campus chama-se Florestan Fernandes.
né? Nem para não ficar vergonhoso, eu não vou nem perguntar quantos alunos de ciências sociais tem aqui, para não criar vexame. Mas no dia em que as pessoas escolheram esse nome, nesse auditório, e eu estava aqui, né? Eu tinha proposto que fosse esse nome. E o que foi mais interessante é que o nome foi aprovado, porque eu tinha dito que ele era o maior sociólogo do Brasil, mas parece-me que parou por aí, né? Ninguém, eu acho que o próprio CA tem que tomar um pouco de consciência, e é mais interessante, o ano que vem vai fazer 20 anos da morte de Florestan Fernandes, né? Então acho que o CA de Ciências Sociais tem que tomar vergonha e preparar alguma atividade no ano que vem, em agosto, né? Porque, na verdade, o que eu percebo? O Clisma traz aqui uma informação que eu adorei. O Clisma é o primeiro aluno que está fazendo um TCC em cima do Cineclube, né? Depois do Cineclube existia 6 anos aqui, ininterrupto e tal, e nem eu sabia dessa informação agora, porque a gente está na batalha, e a gente está vendo. Agora, o que eu acho mais interessante é o NEAF apresenta para todos os alunos e professores desse campus uma palestra em março sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, uma palestra em maio, dia 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. O ano passado a gente começou com o dia 16 de setembro, Fundação da Frente Negra Brasileira. Uma Semana da Consciência Negra é o único evento que desde 2007 nunca falhou nesse campus. Em 2012 nós fizemos a Semana de Consciência Negra com esse campo em recesso. Tinha mais gente do que hoje, né? E o que me chama mais atenção é quantos alunos de Ciências Sociais estão no NEAF? Uma que entrou esse ano, a Maria Leal, que é a professora, né? E a Natana, que também entrou esse ano. Nós tivemos até hoje aproximadamente 12 alunos, 12 alunas. Tem duas coisas que não tem no NEAF: homem e mulher, e aluno de ciências sociais. Homem e alunos de ciências sociais. O que eu queria saber é por que é que aqui esse tema causa tanta ojeriza nos alunos de ciências sociais. Será que é por causa do professor Batista, os alunos de ciências sociais têm medo dele? Porque tem isso, né? Eu já disse que eu vou começar segundo balinha nas aulas com os alunos para saber que o titio Batista não é tão brabo, né? Porque o titio Batista, na sexta-feira, virão os alunos da Aldenora, aqui, de quinta, sexta série, de quinta e sexta, é isso, acho que é, da Aldenora, que eu fui dar uma palestra 2 anos atrás para eles, e eles fazem questão de vir aqui todo ano agora. Não, nós temos que ir apresentar a Semana da Consciência Negra, por quê? Por causa do professor Batista, não sei o que, vem, abraça, tal. Os alunos daqui correm de mim como cara fora da cruz, principalmente os de ciências sociais. Mas eu queria dizer para vocês que agora nós temos a professora Padinha, tem a professora Rita, e quem sabe a gente já terá o professor Chico. Vocês não precisam ficar tão com medo assim. E esse tema vale a pena estudar. E essa palestra, se não tiver mais nenhuma pergunta, por favor, gente, por favor, aí é uma vergonha absoluta.
Porque as informações que o professor Mário trouxe aqui, não é para vocês ficarem quietos. Não é para vocês não falarem absolutamente nada. Principalmente num campus em que 70% dos alunos, 70% dos alunos, no último censo étnico-racial se disse negro, é preto ou pardo. E a maioria dos pardos não querem ser preto. As pessoas botam preto, pardo, mas não querem ser preto. Então vamos começar a discutir agora, gente. Vamos nos colocar, vamos tirar dúvidas sobre esse tema. E não fazer essa postura de, ficar tudo quieto, porque todo mundo entendeu? Não, porque todo mundo foge do tema. Eu espero não ficar mais decepcionado do que eu já estou. Mas alguém pode falar depois de mim. São 3 intervenções. E eu não fiz uma pergunta, apenas reforcei a esplêndida palestra que o professor apresentou. Dando continuidade, mais alguém? Ele quer nós, cara. Boa noite a todos. Eu sou Cícero, do quarto período de Ciências Sociais. Professor, parabéns pela sua palestra. O senhor fechou o terceiro tópico daqueles pontuação que o senhor fez, falando sobre as questões raciais, os preconceitos. A senhora lá do aeroporto. Esse ano a gente teve a temática muito grande assim, sobre o preconceito rolando no meio esportivo. Eu pensei assim, quando o cara começa a pegar a situação econômica mais alta, eu acho que ele branqueia, se não branqueia, mas pelo menos ele esquece a condição dele como negro. Se falar do caso do nosso rei de futebol, sobre o caso do goleiro Caranha, naquele período lá naquela trágica passagem lá dele do jogo do Santos e Grêmio lá no estádio do Grêmio. Ele soltou a pérola dizendo o seguinte: se eu tivesse que parar o jogo toda vez que eu sofresse uma discriminação racial, eu jamais teria construído minha carreira. Então está na hora de a gente parar com isso. O cara, isso foi nos anos 50 até os anos 70, foi o tempo do auge dele. Isso já existia naquele tempo. Hoje é crime discriminar. O cara que podia falar em prol de um rapaz que está lá desenvolvendo a atividade dele, está lutando pela melhoria de vida dele, dos familiares, e até de uma instituição que ele é um representante, recebe um apoio desse de um cara que está olhando de cima para baixo. Será que não está havendo aí um branqueamento ideológico? Será uma falta de consciência de quem teria que ter a consciência? Era só isso. Obrigado. Vai, agora ele foi esperto, vai. Ele foi esperto. A minha pergunta ela vai no sentido ali das disciplinas que você foi indicando ali e foi demonstrando, né, que nenhuma delas tem integração como referência bibliográfica. E é interessante que, se você levasse em consideração outro livro da obra dele, o Revolução Burguesa, eu não sei no caso do curso de Ciências Sociais dessa universidade, mas no caso da Universidade de São Paulo, provavelmente a coisa seria outra. Não sei, eu acho que seria outra. E aí eu não sei, mais uma pergunta assim, porque tem muito a ver com a trajetória do Florestan Fernandes, que quando ele consolida a sua carreira de acadêmica como sociólogo, né, ele passa pela essa parceria com o Roger Bastide, depois a integração do negro à sociedade de classes, para depois ele
vai tratar de outros assuntos. Eu estou querendo demonstrar o seguinte: as relações raciais, elas também vão desaparecendo na obra do próprio Florestan Fernandes. Talvez se não tenha relação com isso. Qual Florestan Fernandes de que nós estamos falando? Florestan Fernandes tem uma Revolução Burguesa, tem o da integração, e dependendo do... qual que é o mais interessante, enfim. Mais alguém? Já foram as 3. Já foram as 3. Boa noite, professor. Eu sou o Elvio, de Ciências Sociais também, terceiro período. Eu queria falar o seguinte, que a gente, se for analisar na sociedade também escravocrata, desde o tempo de Zumbi, havia o seguinte: nos quilombos haviam sempre os negros, os brancos pobres e também os índios. Aí a gente dá para fazer uma análise, de tentar buscar uma análise daquela sociedade e da de hoje em dia, que a gente pode ver que mudou talvez pouca coisa. Aí eu queria fazer a seguinte pergunta: qual a sua análise sobre a questão da democracia racial e como ela pode ser definida no Brasil? Bom, o objetivo de mostrar que o livro não é citado nas referências surtiu efeito, né? A ideia era provocar mesmo. E aí, primeiro que eu olhei foi o nosso PPC, aqui do curso de Ciências Sociais, né? E o que me chama a atenção não é só a falta deste livro no PPC, mas um livro muito recorrente do Florestan no PPC é a Mudança Social no Brasil, que é de 1960. A mudança social no Brasil, assim como o capitalismo independente na América Latina e a Revolução Burguesa, é uma trilogia que discute a constituição do capitalismo no Brasil e na América Latina. Tem o seu valor, mas o interessante é que são ensaios organizados, né? Um livro assim sem muita pretensão, né, do Florestan. E aí eu parti para a USP, né? Não só por ser a casa onde formou o Florestan, mas da onde veio também o nosso professor João Batista, né? Então foi o sentido de provocar mesmo. E aí eu vou bancar aqui o advogado diabo e vou tirar um pouco do peso daqueles que construíram os PPCs, né? Das costas deles. Penso eu que esse livro do Florestan deve ser algo muito difícil de ser trabalhado mesmo. São dois livros, né? Mas isso também não implicaria em não trabalhar nenhuma parte do livro. Eu acho que tanto se diz em democracia racial, né, que o racismo no Brasil é velado, e eu acho que é mesmo, né? Por isso que é tão difícil combater. Aí um livro escrito em 1964, tem 50 anos, se torna tão atual discutindo esse mito. É um mito moderno, né? E que pelo bem ou pelo mal, nós sabemos que o mito ele está no campo ideológico e cultural, mas a ideologia ela se expressa no plano material enquanto uma barreira, né? Então pensou que seria um livro, fazendo um diálogo com a fala do Clisman, não vejo que talvez seja o livro mais importante, mas sim um livro importante, né? Porque não só pelo seu conteúdo de tese, mas por ser a tese de um dos maiores sociólogos brasileiros, né?
E talvez, aí, uma tese que de um intelectual que deram a insígnia para ele de o pai da escola de sociologia paulista. Então nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Florestan Fernandes. Então essa tese, esse livro dele, que, digamos, expressa na sua plena, assim, na forma mais completa o que ele pensa os dilemas raciais brasileiros, que é o último capítulo do 2º volume, o Dilema Racial Brasileiro, penso eu que seria algo interessante a ser estudado, apesar de que, para estudar o livro, deveria ser um curso sobre o livro, né? Porque são 2 volumes. Bom, e aí eu já embarco, né, fazendo um debate com a fala do professor João Batista, que o que eu tenho a impressão, professor, é que nós não lemos mais clássicos. E aí, isso não é privilégio das ciências sociais, não. A pedagogia também. Então, a gente dá preferência para os intérpretes, porque nós duvidamos da competência dos nossos alunos, de que nós pensamos que eles não são capazes de ler clássicos. Porque a leitura do Florestan Fernandes não é uma leitura simples, para iniciantes, mas é uma leitura que você se acostuma. Assim como a leitura do Marx, do Weber, do Durkheim. Durkheim é mais didático, né? Mas perdemos isso, né? Penso eu que nós perdemos eu creio que deveríamos ter um estudo sistematizado sobre a temática do porquê os clássicos estão saindo de cena. Eu tenho uma hipótese de que é porque a escola está deixando de privilegiar conteúdo para ensinar comportamento, competências, habilidades, né? E aí é um outro debate que eu acho que não é por momento, mas talvez justificaria esse aí, né? No último encontro da Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação, a famosa ANPED, que é similar à ANPOX, né? O professor Décio Gatti Júnior, da Universidade Federal de Uberlândia, numa mesa de trabalho encomendado, ele indica que na disciplina História da Educação, as referências mais citadas são manuais. Então eu não leio Fernando de Azevedo e a Cultura Brasileira, no seu 3º volume, A Transmissão da Cultura, para conhecer o que foi a Constituição da Educação Pública no Estado de São Paulo. Eu não leio Anísio Teixeira, aquele livro tão famoso dele, que educação não é privilégio. Eu não leio os escritos de Florestan Fernandes. Eu não leio os escritos sobre a educação rural de Carneiro Leão. Isso para ficar nos brasileiros, né? Sem contar, então, se for extrapolar, eu não leio Platão, não leio Aristóteles, porque é mais fácil pegar como comentador, né? E aí eu problematizo, e os meus colegas que estão aqui me conhecendo, eu sei que não vai entender por outro lado, eu problematizo e questiono a formação dos nossos professores, nós professores também. Talvez deixamos de trabalhar Aristóteles, porque Aristóteles também nos é uma incógnita, nos é problema também. Pode ser, hipótese. Como eu disse a vocês, penso eu que essa falta de clássicos, né, na nossa formação, nos nossos cursos, deve se desdobrar numa pesquisa sistematizada acerca da temática, né? Mas eu acho que é isso, professor. Talvez o Florestan Fernandes, como alguns outros clássicos, né, não estão sendo trabalhados porque os clássicos estão saindo da nossa formação, né? Com relação ao Cícero, né? Veja, acho isso interessante, né? O seu relato. Conforme a pessoa ascende social e economicamente, há um branqueamento, né? E acaba que o negro que ascendeu esquece a sua condição, né? Olha,
eu não tenho propriedade para a gente conversar sobre isso, mas penso eu, Cícero, que isso não é próprio dos negros. Numa carta do Marx ao Engels, né, um texto pouco conhecido, porque as cartas do Marx não são publicadas, numa carta, o Marx está falando com o Engels da sua preocupação de quem vai fazer a revolução. Mas fala, tomara, até onde eu sei, o Marx diz que quem faz a classe trabalhadora, que é a classe revolucionária, exato, mas qual trabalhador? O Marx está questionando. E o primeiro questionamento dele é a tese mal interpretada dele, de que julgam ele de determinista, em que ele diz que os trabalhadores da Inglaterra fariam a revolução. E a primeira coisa que ele faz é problematizar isso. E sabe qual que é as considerações dele, Cícero? Que os trabalhadores ingleses estão se aburguesando. Que os trabalhadores ingleses do século XIX estavam se burguesando. Mas no sentido de não se tornando burgueses, mas assumindo ideias burguesas. Né? Então, assim, e aí ele continua, né? Fala, pô, e os trabalhadores italianos? Não, os trabalhadores italianos só querem saber de beber vinho. Os trabalhadores alemães não têm organização. Os trabalhadores franceses, né, ele vai adjetivando. E no final das contas ele fala, e aí, né? Quem fará a revolução? Bom, por sorte ele estava errado e os russos fizeram, né? Isso só para te mostrar que essa questão o discurso liberal burguês é sedutor. Que eles foram revolucionários no seu tempo e afirmo sem medo, eles são competentes. Foram e são competentes. Ao ponto de nós ascender um pouquinho que seja econômico e socialmente e nos se sentir bem e esquecer da nossa condição de classe, conhecer dos movimentos, da militância, né? Então é um discurso muito sedutor, é uma sociedade sedutora. Eles foram muito competentes, né? E a educação ela tem uma parcela significativa para esse processo, né? Bem, isso também é próprio, por exemplo, do pessoal do MST. Qual que é a maior briga do MST? É interna, para manter aqueles que foram contemplados pelas terras na reforma agrária, manter no movimento. Porque uma vez com as terras, eles querem ser pequenos produtores. Então, penso eu que isso aí isso não é próprio dos negros, isso é próprio das classes, dos grupos sociais, como o Florestan chama, dos vindos de baixo, né? E aí, eu fiz esse levantamento dos livros, e aí eu tinha esse levantamento até pouco tempo, que eu fui anotando quais os livros que apareciam, né? E vou dizer sincero que eu não me lembro a incidência da Revolução Burguesa no Brasil nas referências. Mas veja, se, né, a sua hipótese for verdadeira, nos é preocupante. Se a Revolução Burguesa no Brasil se apresentar, né, em várias disciplinas. Aí você fala, pô, mas por que é preocupante? Porque poderia ser uma hipótese de que utiliza-se a tese da Revolução Burguesa no Brasil, né, mas ela não fala de negros. Por que se privilegia a tese do Florestan Fernandes, da Revolução Burguesa no Brasil, e não a tese de cátedra dele sobre a integração dos negros? Né? Pode ser que a temática racial não seja importante para aqueles que fazem os planos de disciplinas, mas a temática acerca da Revolução Burguesa do Brasil, sim. Dependendo de quem faz a disciplina, a USP, em certa medida, teve a influência do grupo do Seminário do Capital, em que se discutiam Lenin, aquelas coisas na década de 60, né? E que o Florestan